Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Você que já é inscrito no nosso canal, que tem recebido comunicação frequente sobre as novas postagens, seja bem-vindo. Você também que está acessando pela primeira vez. Não sabe sequer o que é mensagem de Deus para a última hora. Que história que é essa de mensagem? Então, para você que já sabe, você já tem conhecimento, já sabe do que se trata da mensagem, aqui você vai ter acesso a conteúdos da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Você já conhece, já sabe do que se trata. Você que ainda está acessando pela primeira vez, então tem link abaixo de todos os nossos vídeos, leva para uma série. Você crê na Bíblia. Dentro desta série você vai encontrar uma coleção de vídeos que vai iniciar falando da queda, né, da criação do mundo, da queda, da entrada do pecado no mundo, o início dessa civilização que nós vivemos hoje. Aí a entrada do pecado, o que causou a queda do homem, a entrada do pecado, e toda a trajetória e a forma que Deus trabalha com a humanidade. Então, você vai ver ali a maneira de Deus trabalhar e vai chegar, vai finalizar apresentando a mensagem que Deus tem nos enviado, o meio em que Ele enviou, o instrumento que Ele utilizou para encaminhar, para nos enviar, para enviar a mensagem dEle para nós nos dias em que nós estamos vivendo, propósito desta mensagem. Então você vai ter tudo dentro dessa série, tá? E hoje nós vamos tratar aqui de um conteúdo importantíssimo e esperamos que ajude aquele que, mesmo que conhece a mensagem, mas que ainda não entendeu a importância do fortalecimento do relacionamento pessoal com Deus. Cada momento, a cada conteúdo que nós trazemos aqui, nós estamos sempre trabalhando essa questão. O objetivo não é atacar nenhuma organização, nenhuma denominação, nenhum líder. Também nosso objetivo não é trazer nenhuma coisa inédita aqui, né? Porque hoje o evangelho está cheio de ineditismo. Só que é um ineditismo, irmãos e irmãs, de massa. É um ineditismo que começou-se um movimento, né? Um movimento entre aspas, do Espírito Santo, porque é entre aspas, gente, isso não é o Espírito Santo, já tratamos aqui a respeito disso, isso é pura dopamina. Já até explicamos aqui o que é o evangelho da dopamina, que é o que nós estamos vendo hoje, né? Nesses últimos dias, e tem enganado multidões. Tem levado multidões a serem enganadas. Antigamente as pessoas pensavam que falar em língua era estar cheio do Espírito Santo. Então enrolava a língua, falava coisas sem sentido, sem nenhum... e tão sem sentido que é repetido. A Bíblia diz, São Tiago, fala a respeito das vãs repetições. E aí eles citam essas escrituras, até mesmo em cima de púlpito, não sabe o que é vãs repetições, né? Essas chamadas línguas estranhas, isso é vãs repetições, porque você vê, o líder fala uma determinada língua e os liderados falam a mesma coisa. Então, hoje está fácil aprender língua estranha. Hoje está fácil, tem até curso aqui na internet que você encontra. Falar a língua dos anjos, como falar a língua dos anjos. Existe uma linguagem que se criou, né? E você vê que bate, e antes fosse um idioma, antes tivesse um significado, mas não tem. Então as pessoas enrolam a língua, falam uma série de coisas ali que nem elas sabem e ninguém sabe, porque não tem tradução, né? Isso não bate com Atos 2. Em Atos 2, se você é um leitor da Bíblia, você sabe, em Atos 2, os discípulos falaram línguas estranhas. Sim, porque ali tinham pessoas que falavam outros idiomas. Então teve sentido falar língua estranha ali.
Vamos supor, a Bíblia não fala, mas vamos supor, tinha russo ali. A Bíblia não fala sobre russo, mas fala ali as línguas das pessoas que estavam ali. Então, o russo que estava ali precisava entender em russo. Não adiantava falar em alemão para ele, que ele não ia entender. Mas se tivesse ali um alemão, e tivesse um discípulo falando em alemão, ali quando eles receberam o Espírito Santo, o alemão ia saber, ele não sabia o que ele estava falando. Pedro, Paulo, João e outros discípulos que estavam lá, eles estavam falando idiomas, por quê? Línguas estranhas. Línguas estranhas, desceu sobre eles línguas estranhas, porque ali tinha pessoas que eram de outros países. Não tinha sentido falar línguas estranhas. Deus pode usar hoje uma língua estranha? Sim, mas para falar de um idioma que existe e que tenha sentido. Porque, do contrário, de que adianta? Ou então tem que haver um intérprete, né? Tem que haver um intérprete, tem que ter a língua estranha e um intérprete. Mas, gente, os intérpretes que tem hoje é tudo balela, é tudo invenção. A própria pessoa enrola a língua, fala um monte de coisa, e aí você vai notando, ao longo do tempo, você vai notando que a pessoa repete e dá uma tradução diferente. Gente, isso não tem sentido. Com o mínimo de inteligência natural que nós possamos ter, nós vamos ver que isso é enganação. E as pessoas vão atrás disso. Enganam-se completamente e vão atrás disso, né? Então, agora, adianta atacar a religião XYZ, o líder XYZ que está fazendo isso? Não. O que nós precisamos, nós precisamos é fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Não adianta ficar batendo, esse grupo está errado, aquela organização está errada, porque isso, porque aquilo. Isso só causa confusão. Não adianta. O foco que nós devemos ter, aquele que preza, né, e que professa estar pregando o verdadeiro evangelho, deve ensinar as pessoas a fortalecer a sua fé em Deus, aquele que está caminhando, que está indo para o caminho contrário à palavra de Deus. Gente, isso vai ter gente para sempre indo atrás disso. Agora, não adianta ficar batendo em cima disso, pelo contrário, vai gerar curiosidade nas pessoas. O ser humano é curioso, vai gerar curiosidade, vai acabar incentivando a pessoa a ir atrás daquilo. Então, o engano, recentemente nós já falamos a respeito disso aqui, o engano hoje, nós estamos em dias de engano. Agora, é enganado, é enganada quem quer, porque Deus tem nos enviado uma mensagem cuja essência da mensagem, o problema é que muitos não conhecem a mensagem. Muitos até pregam a mensagem sem conhecer a mensagem. Não houve uma verdadeira conversão sobre o que nós vamos falar hoje. Não houve uma verdadeira conversão. E aí, como não houve uma verdadeira conversão, a pessoa mal aprendeu para ela já sai compartilhando. Falamos recentemente sobre isso aqui. Jesus deu ordem para os discípulos irem no cenáculo e ficarem lá. Agora, vocês acham que todos ficaram lá até serem cheios do Espírito Santo e saírem de lá, falando apenas o que o Espírito Santo mandou? Não. Jesus tinha milhares de discípulos. Muitos que ele nem conheceu. Muitos que, claro, como Deus ele sabia tudo, mas como Jesus ali, o homem chamado Jesus, ele nem conheceu. Ele sequer sabia, teve contato com a pessoa e é discípulo dele. Por quê? Porque fazia parte da multidão. Ouviu, talvez ficou lá para trás, ouviu mais ou menos o que Jesus falou, pronto, já abriu uma igreja. Já começou a aprender alguma coisinha com Jesus, já saiu dali, pronto já fazendo multidões após si. E ouviu Jesus. A Bíblia não fala a respeito disso, mas é claro que isso aconteceu. Né? Tanto que o evangelho distorcido não começou hoje. O evangelho distorcido começou muito antes do tempo de Jesus. Sempre houve o evangelho distorcido. E o evangelho de Jesus distorcido começou nos dias dele.
Começou com pessoas que ouviram mais ou menos o que Jesus falou. Eu já entendi, pronto, já sei o que é. E muitos ouviram o ID, pronto, já saiu pregando. Nem foram pro cenáculo, nem foram cheios do Espírito Santo e continuou pregando. E talvez até com sinais e maravilhas. Aprendeu, ele começou, já sei como é que eu faço isso aí. Já sei como é que eu mexo com a fé das pessoas. E é o que acontece hoje. Há muitos que sequer foram convertidos, eles continuam com as mesmas práticas que sempre tiveram. Uso de drogas, prostituição e tantas outras coisas. E aí vem com aquele testemunho que diz que foi liberto, que não sei o que e tal. Mentira! Foi liberto nada, não foi converso, não passou por esse processo que nós vamos ver hoje. E estão pregando o evangelho. E eu estou seguindo o ID de Jesus. Mas não quer passar pelo processo. Porque passar pelo processo dói, passar pelo processo exige renúncia. Então, irmãos, aquilo que nós estamos trazendo aqui não é evangelho popular. Não é atrativo mesmo. Sabemos disso. Mas é o evangelho. É o evangelho puro, sem nenhuma mistura. Aqueles que compreenderam vão ser como os discípulos. Aqueles que foram lá no cenáculo, foram os poucos que foram lá no cenáculo, que foram nos cenáculos, passaram pelo processo. Então, veja que onde se enquadra a maioria hoje está aqui, em São João, capítulo 3. São João, capítulo 3, quando Jesus fala a respeito do novo nascimento, que ele fala com Nicodemos a respeito do novo nascimento. A maioria das pessoas hoje que falam, as multidões hoje, desde povo, leigo, até o líder, de baixo para cima, de cima para baixo, não sabe o que é o Espírito Santo. E dizem estar cheios do Espírito Santo, e aí cai pessoas, rodopiam, dão pinotes dentro da igreja. Tá? Irmãos, virou um relaxo. Os evangélicos perderam o rumo. Essa é que é a verdade. Os evangélicos estão piores do que católicos. Falam mal dos católicos. Os católicos têm mais reverência, por mais que não sabem o que é reverência, eles têm mais reverência do que os evangélicos. O chamado mundo evangélico hoje virou um relaxo. As pessoas não têm porte mais. Não sabem se comportar como homem, como mulher, virou um relaxo. Um relaxo. E aí querem dizer que estão cheios do Espírito Santo. E adianta atacá-los? Não. Adianta citá-los? Não. Só estamos dizendo de uma forma geral. Porque sempre haverá pessoas que vão permanecer indo nesta linha. Então, qual é o cuidado daquele que preza pelo Evangelho de Cristo? Cuidar-se para não cair. Porque a Bíblia diz, 1000 cairão de um lado, 10.000 de outro, mas você não será atingido. E muitos deles, inclusive, citam esse versículo, mas já estão caídos há muito tempo. Caído da graça, estão perdidos, completamente perdidos. E usam esse versículo, né, como uma forma de palavra de ajuda, né, de autoajuda, enfim. Capítulo 3 de São João. O novo nascimento, Jesus com Nicodemos. E havia entre os fariseus eram homens estudiosos do evangelho, né, separados, estudiosos. Então havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi de noite ter com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nós sabemos, Rabi, que o senhor é um homem de Deus, não tem dúvida. Esses sinais que o senhor está fazendo, sinais, maravilhas, isso aí é evidência de que o senhor é um homem de Deus. Então nós sabemos que o senhor é um homem de Deus, que é mestre, vindo de Deus.
Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. Nasceu de novo aqueles discípulos que foram para o cenáculo em Atos 2. Ali sim, eles foram despojados de tudo que eles tinham e eles saíram dali cheios do Espírito Santo. Sem nenhuma carga, nenhuma carga emocional, sem nenhuma teologia humana. Eles saíram ali como porta-vozes do Espírito Santo. Tanto que muitos hoje não enxergam o batismo. Ficaram só com o mandamento de Jesus em São Mateus 28, 19 e não cumpriram e não cumprem até hoje como deve ser cumprido. Já os discípulos cheios do Espírito Santo, em Atos 2, 38, eles cumpriram, cheios do Espírito Santo, cumpriram a ordem como Jesus deu em São Mateus 28, 19. Aqueles que não têm o Espírito Santo, que não receberam o Espírito Santo, a revelação que vem através do Espírito Santo, continua crendo em 3 deuses, batizando nos títulos, porque não compreenderam. Então veja o versículo 4 do capítulo 3. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus não ficava dando explicação. Por quê? Há passagens que Jesus diz para os discípulos. Os discípulos perguntaram para ele: por que o senhor não explica as parábolas para a multidão? Ele diz: porque aquele que o que ouve, não ouve. O que vê, não vê. Eles não estão aqui para aprender como vocês querem aprender, em outras palavras. Eles não estão dispostos a serem meus verdadeiros discípulos. Eles só querem sinais, só querem maravilhas, só quer pão, só quer peixe. Então eu dou aquilo que eles querem. Eles vão embora vazio como eles chegaram. E assim a maioria dos evangélicos hoje, dos chamados evangélicos. Veja o versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Aí Jesus continua falando e dizendo assim no versículo 8: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu-lhe e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabe disso? Jesus sabia que ele não sabia. Mas acontece que ele chegou com o narizinho empinado. Jesus já deu uma de frente nele. Ué, camarada, você é mestre e não sabe? Você diz que é doutor em teologia e não consegue reconhecer? Não consegue enxergar o cumprimento de São Mateus 28, 19 em Atos 2, 37 e 38? Não consegue? Não consegue ver hoje o cumprimento de Amós 3,7, de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6? Você é mestre, você é doutor em teologia, não consegue ver isso? Aí é a evidência de não ter o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo enxerga, porque a verdadeira revelação é do Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo, não enxerga. Então Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes disto? E aí Jesus continua falando, mas eu quero destacar aqui o versículo 16 para nós entrarmos num outro ponto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Presta atenção na Escritura, porque muitos passam por isso aqui, repete isso aqui, decorou e não presta atenção no pequeno detalhe que faz toda a diferença. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que todo aquele indivíduo,
todo indivíduo que crê nele, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois ele continua falando, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então ele veio para, tá vendo? Ele veio para salvar o mundo, a igreja, o grupo, a organização, a denominação. Calma, irmão, irmã, calma. Calma a ansiedade e vamos para o próximo versículo. De fato, ele foi enviado para salvar o mundo. Mas aqui não está falando que a salvação é o mundo. O mundo vai ser salvo, a igreja vai ser salva, a organização vai ser salva, a denominação vai ser salva. Não está falando isso. Um pouco antes, acabamos de ler o versículo, está todo indivíduo que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado. Quem? O indivíduo que crê nele, em Deus, em Cristo, no sacrifício, o indivíduo que crê nele não é condenado. Mas quem não crê, mas o indivíduo que não crê, já está condenado. Não é que vai ter uma condenação. Ele já está, ele não crê. Ele já está condenado. Ele vive uma vida de condenado. Ele vive uma vida separada de Deus. Mas é evangélico. Mas é um líder evangélico. Tá bom, mas ele não crê. Se ele não crê, a Bíblia diz que ele já está condenado. É por isso que, uma vez condenado, seja evangélico, católico, seja o que for, uma vez condenado, vai praticar atitudes de condenado. Não pode se esperar outra coisa. Ele está condenado. Ele está afastado de Deus. Quem crê tem a vida eterna. Não é que vai ter a vida eterna, já tem. Ele vai peregrinar aqui no mundo, mas ele já tem a vida eterna. Ele crê. Isso é o que a Bíblia diz. Quem crê tem a vida eterna, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Que nome? Senhor Jesus Cristo. Então quem não crê já está condenado. Quem não crê vai procurar religião. Quem não crê vai procurar liderança humana. Agora, quem crê, crê de forma individual. Aí, claro, já falamos isso a respeito disso várias vezes, né? Não quer dizer que a pessoa vai ficar nômade, crente nômade, não. Vai crer, vai congregar, vai ter pastor, vai ter companheirismo com outros, sim. Mas a questão é porque ele é salvo e ele vai estar junto com outros salvos. Então veja, 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então aquele que ama mais as trevas é o que está condenado. E os homens amaram mais as trevas porque as suas obras eram más. E aí ele continua falando, né, que todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Pronto, gente, está muito claro isso aqui. Agora, para fechar o assunto, sermão cisternas rotas, não vamos falar a respeito do que é sermão, explicar, porque tem um vídeo aqui, tem um link aqui para explicar o que é sermão, o que é a mensagem, então não vamos explicar. Tá? Então, sermão, cisternas rotas, parágrafo, deixa eu ver aqui qual que é o parágrafo 70, deixa eu ver aqui, 80, parágrafo 80, sermão cisternas rotas, parágrafo 80, vai falar de uma história, presta atenção na história. Como o pequeno galês disse, ou certa vez, quando estava se dando o reavivamento galês, estiveram ali alguns dignatários dos Estados Unidos. Alguns destes grandes doutores em divindade foram ao país de Gales,
né? Falando do reavivamento de Gales, que muita pessoa vai lá em Gales hoje e tem que visitar Gales para receber o Espírito Santo e não sei o que lá e tal. Gente, sejamos adultos espirituais. A Bíblia é muito clara. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ele trabalha como acabamos de ver. São João capítulo 3, versículos 16, 17, 18, 19. Fica muito claro que a salvação é individual. Então o reavivamento é individual. As pessoas não podem ficar sabendo que tem um lugar que as pessoas estão tremendo e dando piruletas e caindo, e o fulano levanta a mão, as pessoas caem. Meu Deus, ali está o reavivamento de Gales, então eu vou para lá e eu vou buscar o reavivamento de Gales, vou ser cheio do Espírito Santo. E fica muito claro nessa história, está intimamente ligado com São João, capítulo 3, versículo 16, que o povo fica sendo papagaio de tanto repetir o que não está entendendo. Veja, então alguns desses grandes doutores em divindade foram ao país de Gales para verificar onde e a respeito do que era tudo isto, o reavivamento de Gales, a descida do Espírito Santo ali para aquele grupo de pessoas. Se você não conhece, pesquisa a história. Deste modo, eles tinham seus colarinhos virados e suas cartolas, e eles estavam caminhando rua abaixo, tipo o mancebo aqui, o Nicodemos, né? O Nicodemos aí, tudo emprumado, mestre em Israel. E aí esse povo então foi procurar o avivamento de Gales, tudo ali, colarinhos virados de cartolas e tudo. E aqui vinha um pequeno policial girando o seu cacetete na mão, assobiando. Lá na cruz onde meu Salvador morreu, lá clamei por purificação dos pecados, lá o sangue foi aplicado ao meu coração, glória ao seu nome, caminhando rua abaixo. E assim eles disseram, este parece um homem religioso, vamos perguntar para ele. E eles disseram, senhor? Disse, sim senhor. Ele disse, nós estamos aqui nos Estados Unidos e nós somos uma delegação e nós viemos aqui para investigar o reavivamento galês, assim chamado, e nós somos doutores em divindade, nós somos mestres, né, doutores, e estamos aqui para examinar isto. E ele disse, nós queremos saber onde que está o reavivamento e onde se realiza, queremos saber onde que é o local, onde que é a organização, qual que é o líder, quem que é a igreja, o grande líder que está por trás desse reavivamento de Gales. E aí o pequeno guarda disse, senhor, o senhor chegou. O senhor chegou. É aqui. O reavivamento de Gales, onde você pode encontrar o Espírito Santo, onde você vai encontrar a pessoa cheia do Espírito Santo, é aqui. Aí eu acho que eles olharam para lá, olharam para cá, né? Aqui não fala que lugar que eles estavam, mas eles ficaram sem entender nada, aqueles doutores, achando que seria uma grande catedral. Com certeza não estavam em frente a uma grande catedral, não entenderam nada. E ele disse, senhor, o senhor chegou, o senhor está diante do avivamento de Gales. Eu sou o reavivamento de Gales. Amém. O reavivamento de Gales está em mim. Aqui é onde está. Então, irmãos, São João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Vejam, Deus amou o mundo. E a própria pessoa que está pregando não enxerga que todo aquele que nele crê. Deus amou o mundo, sim, mas é o indivíduo que crê que é salvo. É o indivíduo que não crê que é condenado. Esperamos que Deus abra os seus olhos para que você compreenda. Reavivamento de Gales, o verdadeiro Espírito Santo não está nas grandes multidões.
não está naquele homem que põe a mão sobre as pessoas caem, rodopiam, ficam tremendo e tem convulsões. Não, fala no ouvido palavras que mexem com o cérebro das pessoas, e as pessoas ficam totalmente perdidas e completamente fora de si, e fazem coisas que depois você tem que pôr um pano e cobrir, e porque a pessoa está cheia do Espírito Santo. Isso é balela, isso é mentira. O verdadeiro avivamento de Gales está dentro do indivíduo. São João capítulo 3, versículo 16. O indivíduo que crê é salvo. O indivíduo que não crê está condenado. Que Deus abra os seus olhos para que você possa compreender. E se você está procurando igreja, procurando organização, procurando denominação, procurando grupo, porque aquele grupo é o certo, aquele líder é o certo, Deus abra os seus olhos e te faça compreender o verdadeiro sentido de São João capítulo 3 e versículo 16. Quando você compreender, você nunca mais vai ser enganado. Deus te abençoe. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, a tua palavra é simplesmente maravilhosa. E o meu desejo é que o meu irmão, que a minha irmã que acompanha essa programação possa ter esta visão, possa receber o verdadeiro Espírito Santo para ter os seus olhos abertos e parar de ser enganado, enganada, indo após multidões e caindo nas balelas das mentiras do inimigo. E, Senhor, eu oro também para que toda enfermidade, toda necessidade seja atendida, para que haja vida, vigor, paz, saúde nesta vida, neste lar, e que haja reavivamento, o verdadeiro reavivamento seja derramado sobre estas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue falando ao seu coração e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.